Tá certo agora? O primeiro episódio vai ser contando uma história chamada Happy Puppet Syndrome. Uma história da qual eu mesmo tive que adaptar para a língua portuguesa. Em português ela se chama A Síndrome do Fantoche Feliz. E eu tenho que avisar uma coisa para vocês antes de tudo. Essa história tem algumas características reais. Não todas, mas algumas. Então tenham isso em mente, tá ok? Uma dica antes de começar a contação é de que vocês se isolem em algum lugar bem escuro, de preferência, para que a experiência seja um pouco melhor. A ideia, ela era bem simples. Pelo menos a gente pensava. Tire um cromossomo, corte ele, coloque de volta e pronto. Eu ainda não sei direito o que deu de errado. Se foi um erro de cálculo, um erro de lógica, quem sabe. Eu digo eu e alguns amigos da medicina, estávamos intrigados pela emoção humana. A raiva, a euforia, a tristeza, a solidão. A gente estava mais intrigado se era possível trancar uma pessoa em apenas uma emoção. A felicidade. Será que era possível trancar a pessoa em apenas um sentimento? Teoricamente, sim. Eu não vou contar os procedimentos para vocês por duas razões. A primeira sendo pela qual não quero que vocês repliquem, e a segunda simplesmente sendo pela qual não quero me lembrar mais dos procedimentos. Eu não quero mais me lembrar pelo qual a gente fez essas crianças passarem. O que a gente fez foi horrível e ninguém nunca deveria fazer isso na vida. As coisas que nós efetuamos naquelas crianças foram horríveis, mas o nosso ego não deixou claro isso. Ninguém podia dizer pra gente que nós estávamos errados. Tudo que eu vou contar pra vocês é de que a gente tirou algumas células tronco, alteramos elas e adicionamos afetos. O nome do experimento era chamado de Homem-Anjo. um ser capaz de apenas sentir a felicidade. Mas é óbvio, algo deu muito de errado. Metade das crianças, ou pelo menos o que a gente chamava de criança, elas morreram. Sem nenhum tipo de aviso, nenhum sinal, nada. Elas simplesmente morreram do nada. A outra metade já nasceu perfeitamente. E foi assim até a 18ª semana de suas vidas. Foi mais ou menos na faixa da 18ª semana que a gente começou a sentir sintomas diferentes nas crianças. A primeira sendo falta de equilíbrio, dificuldade de alimentação, e o pior de tudo, sendo uma falta de resposta cognitiva, que era exatamente o contrário do qual a gente estava esperando conseguir com esse experimento. Por dentro, todo mundo entrou em desespero quando percebeu que isso estava acontecendo. Mas por fora, nós continuamos normalmente, esperando de que um dia esses sintomas fossem simplesmente desaparecer. Eu sinto que àquele ponto a gente simplesmente deveria ter acabado com aquilo. A gente deveria ter levado aqueles corpos para alguém eutanasiar, queimar os corpos, dar um fim naquele experimento, fechar o laboratório e nunca mais abrir ele. Mas a gente não fez isso. A partir dessa 18ª semana, as coisas apenas pioraram. As crianças só ficaram cada vez mais diferentes, estranhas. Claro, uma coisa sem dúvida. Elas estavam no estado eufórico. Elas riam com muita frequência. Só que não era uma risada feliz, uma risada de criança que você geralmente ouve. É uma risada nervosa, uma risada angustiada, uma risada morta. E o pior de tudo é que não importasse o tipo de dor que a gente causava nos experimentos, eles continuavam rindo. Não importasse o tipo de dor que a gente injetava, não importava o que a gente causava nelas, elas continuavam rindo. Não importava. Todas as nossas tentativas de causar dor nelas foram fúteis. Nós estávamos esperando capacidades extras das crianças. A gente estava esperando um desenvolvimento mais rápido delas. Mas o que a gente recebeu foi exatamente o contrário. Uma dessas crianças não consegue se concentrar por mais de 2 minutos sem se jogarem no chão e começarem a rir que nem um bando de marionetes. Nós estávamos esperando capacidades mentais extras das crianças. E foi exatamente o contrário do que a gente recebeu. Essas malditas crianças não conseguiam ficar mais do que 2 minutos sem se jogarem no chão e começarem a rir que nem um bando de marionetes.
A gente estava esperando capacidades extras das crianças, capacidades mentais extras. A gente estava esperando que elas tivessem um desenvolvimento mais rápido. Mas foi exatamente o contrário que a gente recebeu. Essas malditas crianças não ficavam mais de 2 minutos sem se jogarem no chão e começarem a se espernear que nem um monte de fantoches. Mesmo assim, nós continuamos, na esperança de que esse sintoma fosse temporário, de que isso uma hora fosse mudar. Nós demos um nome a esse conjunto de sintomas. A gente deu o nome de fantoche feliz, pelo simples fato de que as crianças se mexiam que nem um monte de fantoches controlados por cordas. 5 anos no projeto e ninguém mais acreditava nele. Ninguém mais acreditava que essas crianças poderiam mudar. Ninguém mais aguentava essas crianças, a risada delas, essa risada constante que nunca parava. Era como se elas tivessem uma piada interna, da qual a gente não entendia. Eu me lembro que 2 já haviam desistido naquela altura. Nunca mais ouvi falar deles, provavelmente estão mortos também. As crianças não haviam falado por mais de 5 anos. Ninguém mais conseguia aguentar aquelas risadas. As crianças não fizeram nada por mais de 5 anos além de rir. Ninguém mais aguentava aquilo. Um dia, o meu amigo entrou com um pote do café da manhã delas, o último. A gente havia inserido um número de componentes que iria causar uma eutanásia nelas. Uma morte sem dor. Era uma coisa necessária a se fazer. Foi uma decisão difícil, mas foi feito. Porém, não foi tão fácil quanto a gente imaginava. Eu me lembro quando meu amigo entrou na sala. Ele pegou, colocou a bandeja no chão e se levantou. Só que nesse momento, uma coisa diferente aconteceu. As crianças todas começaram a encarar ele com uma expressão muito severa, uma expressão dura, uma expressão fechada. Os olhos da criança estavam escuros, como se a pupila tivesse consumido tudo. E o riso se foi, pela primeira vez. As crianças continuaram a encarar ele por um bom tempo. Meu amigo estava em estado de choque, isso nunca havia acontecido. Todos nós estávamos com caderno e caneta na mão, prontos para anotar qualquer coisa que acontecesse em seguida. E do nada, o nosso colega se jogou no chão, agarrou a própria cabeça e começou a berrar qualquer um tipo de xingamento que conhecia. Ele parecia estar sentindo muita dor, e a gente não sabia o que fazer. As crianças começaram a rir cada vez mais. Eu e os meus colegas não podíamos fazer nada, a não ser assistir ele gritando qualquer um tipo de ofensa que ele sabia. Ele se sacudiu violentamente e do nada parou. Eu reprimi meu desejo insano de ficar doente, muito maior do que os meus 2 colegas. Algo não estava certo naquele lugar. Havia alguma presença sombria sobre aquilo. Eu fui imediatamente selar a porta de entrada. E do nada a criança começou a olhar para a porta de entrada e começou a rir, cada vez mais alto. E as outras crianças se uniram a ele. E foi aí que a energia do laboratório caiu. Eu vi colisões, gritos, vidros se quebrando. A coisa mais aterrorizante foram sussurros, seguidos de risadas quietas. Quando as luzes voltaram, as cobaias já não estavam mais no laboratório. 2 dos meus amigos estavam no chão inconscientes. Seus corpos estavam posicionados em ângulos impossíveis. Todos ensanguentados. À primeira vista, eles aparentavam estar mortos. Sem batimento cardíaco, sem respiração. Mas à medida que eu chegava perto deles, era possível ouvir eles rindo, uma risada baixa. Eu continuei os examinando. Nada no pulso, nenhuma respiração, mas fracamente rindo. Por mais que as cobaias haviam ido embora, eu ainda sentia como se algo estivesse me assistindo. Como se algo estivesse sempre no canto da minha visão. Eu e mais um colega fechamos tudo imediatamente. Antes de sair, nós destruímos toda e qualquer pesquisa que a gente havia feito. Qualquer um tipo de pista que tinha daquilo.
Nós selamos todas as entradas alternativas e fechamos o laboratório. Após ter ido embora, eu perdi o contato com esse colega. Eu presumo que à altura da qual esteja escrevendo isso, ele já esteja morto. Eu ainda me sinto como se estivesse sendo assistido. Eu ainda consigo ouvir as risadas dessas crianças nos meus sonhos e até quando estou acordado. Quando eu posso, eu simplesmente fujo do lugar onde eu estou. Eu não consigo ficar por muito tempo no mesmo lugar por causa disso. Outras crianças estão com sintomas semelhantes. Eu não sei como, mas está acontecendo. Não é o tipo de doença que se espalha. Não faz o menor sentido, mas está acontecendo. Eles ainda estão por aí. Eles estão vindo por mim. E eles vão me encontrar. Esse é o preço que eu pago por interferir na natureza humana. E eu lhes deixo isso como aviso. Porque eles também estão vindo por você. Eles estão vindo por todos nós. Se você ouvir um sussurro, uma voz, uma risada fraca, se você um dia sentir que você está sendo vigiado, mas não consegue sentir o que está te vendo, corra. Essa história foi bem longa, mas antes que eu me esqueça de falar isso, eu tenho que dar um ponto sobre o Angelman Syndrome. Porque, pelo que parece, um corte no 15º cromossomo, se não estou enganado, causa uma síndrome da qual a criança só vai rir. Qual o indivíduo só vai rir. Isso é uma síndrome que realmente existe. E vocês têm que saber diferenciar a ficção da realidade. Pessoas com síndrome de Angelman não são pessoas escrotas, doidas, malucas que vão tentar te matar, que são paranormais ou coisas do tipo. Elas são crianças que nasceram com problema no cromossomo, em um dos cromossomos, que nem pessoas com síndrome de Down. Só que é uma coisa muito, muito mais rara acontecer a síndrome de Angelman. Tanto que no Brasil existem pouquíssimos casos. É uma entre 15 mil crianças aqui no Brasil. Só que mesmo assim, né, tenham cuidado antes. Saibam diferenciar ficção da realidade, tá ok? A minha opinião sobre essa creepypasta, eu decidi trazer ela por primeiro porque é uma das melhores que eu já ouvi. Eu literalmente não consegui dormir no dia em que eu ouvi essa história. E eu queria que eu começasse bem, né? Eu queria começar num estilo legal. E essa história, apesar de ser muito boa na atmosfera dela, saber, sim, realmente colocar medo na pessoa, eu acredito que tem algumas falhas de lógica nela. Que nem algumas coisas que realmente não fazem muito sentido. Que nem uma doença genética se espalhar como se fosse um vírus, sabe? Isso não faz sentido. Essa história ela foi construída por uma pessoa que não sabe, que não tem muita profundidade em conhecimento científico, em conhecimento biológico, coisa desse tipo, não conhece muito sobre como que o corpo funciona. Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma história muito boa. E eu acho que essa é a minha opinião sobre isso. Muito obrigado por assistirem e até mais.